Vamos lá, boa noite. Nós estamos Boa aqui noite. com a live História Presente do LPPE em tempos de Covid-19. E o nosso tema de hoje é o ensino em tempos de crise. O que é possível ensinar e aprender em tempos de pandemia. Estamos aqui recebendo o professor Dr. Washington Denner, que é diretor da Faculdade de Educação da UERJ, a professora doutora Cláudia Costa, que é professora da Rede Estadual do Ensino e também coordenadora, né, da escola, ou melhor, do Colégio Estadual José Souza Marques. Né, e estamos aguardando o diretor da mesma escola, que é o André Barroso, que já vai estar conosco. E nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai exatamente passar a palavra, inicialmente para o professor Washington, para que ele possa nos colocar algumas questões a respeito das orientações da própria universidade, né, da UERJ, em relação aos tempos, né, de pandemia, como está sendo esse contato com professores, com alunos, com funcionários, enfim. Professor, por favor. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente pelo convite, que Jaqueline e Ângela, né, duas pessoas muito queridas, né, há um bom tempo. Essa questão, nesse momento da pandemia, né, e de como a própria unidade, no caso a Faculdade de Educação, iria lidar com essa questão, fizer uma cronologia, no dia 12 de março já havia uma circulação dessa ideia de que a universidade se fecharia, né? Tanto é que 12 de março, na verdade, eu tomei posse no dia 3 de março, né? Mas a posse, na verdade, ela foi publicada dia 1º de março, mas a posse foi dia 3 de março, e logo depois dali a gente começou a questão da gestão, mas quando chegou lá no dia 12 de março, já tinha esse zoom de que a universidade fecharia. E aí, como havia uma insegurança muito grande, a primeira coisa que eu fiz foi justamente, eu tomei até uma medida que a universidade ainda não tinha nem tomado em relação a alguns técnicos, né, que ficassem em casa, né, por questões ou que tinham parentes em situação de risco, enfim. Né? E também porque muitos começaram a ficar muito inseguros de como viria, no caso, para a universidade, pegando transporte cheio, né? Transporte público cheio, essa questão toda que já estava já 1 ou 2 semanas já circulando as notícias nos noticiários. Mas no dia 13 de março teve uma reunião com os diretores que o reitor havia convocado. Né? E logo também, ali foi o primeiro momento em que ele tinha dito que a reunião foi de manhã, que à tarde ele se encontraria no caso, com o secretário estadual de saúde, né, e também o próprio governador, e que talvez eles tomariam uma decisão de que a universidade se fecharia e se buscaria esse trabalho remoto na semana que vem, mas não saberia quando. Né? Mas, curiosamente, a gente já ficou alerta, né? E curiosamente foi às 17 horas do dia 13 de março que saiu a circular do reitor dizendo que a universidade se fecharia naquele momento. Eu ainda cheguei a voltar no sábado, isso foi numa sexta, no sábado, para pegar algumas coisas que estavam lá. E aí nós ficamos 1 ou 2 semanas aguardando de como se daria todo esse processo. Né? É claro que internamente a gente trabalhou muito mais, eu como na direção, minha rotina tem sido de levantar às 7, às 9, começar a trabalhar, e geralmente tudo que eu tiver que despachar até às 14 horas, né? Porque depois a universidade ainda tem os outros que estão trabalhando remotamente, muito poucos, né? Porque estão considerados essenciais, principalmente tanto da área da SGP, né, que é a antiga SRH, né, de recursos humanos, porque a gente tem que fazer um mapa de frequência a cada final de mês, para que nos 2 primeiros dias
esse mapa ele possa ir, todos possam receber o salário, né? Além disso, uma série de colegas nossos estavam com viagens marcadas, né? E que haviam pedido. Washington, tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? É porque a sua gravação está falhando um pouco, está falhando? Eu só queria que você prestasse um pouquinho de atenção, se não é o sinal da internet, alguma coisa assim que está falhando, mas pode continuar, por favor. Então, essa rotina, que ela ocorre, a gente trabalha de manhã até início da tarde, mas sempre com uma rotina muito grande que tem, no caso, desde esse momento da suspensão das atividades presenciais da universidade. Então, vários colegas que tinham também com viagens marcadas para congressos, saída para estágio de pesquisa no exterior, como também muitos já tinham, para os locais para onde eles iriam, já tinham fechados, né? Já estavam fechados, enfim. Então, a gente teve que fazer também toda uma rotina para começar a informar a universidade do cancelamento desses colegas, né? Porque isso faz parte dessa rotina. Depois, a gente começou justamente toda essa discussão de como se chegaria até os alunos, né? Porque uma das grandes preocupações, e aí eu tenho 2 grandes coordenadores de curso que trabalham muito bem, até a SR1, que hoje é a Pró-Reitoria de Graduação, a começar a estabelecer o que eles chamariam de uma mediação tecnológica, né? Essa mediação tecnológica, que ela não implica necessariamente em aula, em conteúdo, em disciplinas, né? Não é isso, né? Mas justamente uma forma que a universidade buscasse para estabelecer um contato com esses alunos, né? Então, a Faculdade de Educação, a gente bolou um formulário. Esse formulário em que a gente perguntava ao aluno se alguém da família dele estava ou se teve algum momento que teve contato com a Covid, né? Se ele estava em contato com a Covid, né? Se ele estava em situação de isolamento, né? É um formulário que a gente fez pelo Google Docs e depois nós buscamos outras formas, porque a grande parte dos alunos tem dificuldade em acesso à internet. Então, a gente buscou de formas, por exemplo, para chegar ao celular, né? Mas, por outro lado, também a gente sabe que isso é limitado, porque muitos só têm pacotes de dados limitados, né? E a internet. Mas a gente fez isso e a gente começou a estabelecer esse contato com os alunos. Aí também por e-mail, né? Também teve todo um trabalho de reengenharia, porque muitos alunos não informam, não atualizam, né, os seus endereços de e-mail, né? E logo depois a própria Pró-Reitoria começou a abrir o que seria do ambiente virtual. E ali que cada curso iria fazer sua página, né? No caso, a pedagogia vai ter... A gente começou a fazer a página da pedagogia. A primeira forma de contato foi esse formulário que a gente buscou em relação aos alunos, né? A gente teve casos de alunos que a família inteira estava em situação, tinha se contaminado, né? Então, e todos dentro de um cômodo muito restrito, né? E que não teriam nenhum contato, enfim. A gente conseguiu chegar a identificar alguns alunos que estavam nessa situação e a gente começou a preparar a nossa página, que era da pedagogia, né, do curso da pedagogia, e propondo algumas atividades, né? Essas atividades, no sentido que tivessem a ver com a própria realidade em que eles estavam. Antes também, a própria coordenação do curso, ela fez um formulário também pelo Google Docs e, de certa forma, conseguiu atingir grande parte dos alunos para saber em relação a essa própria situação da mediação tecnológica. A gente teve que fazer um conselho departamental para decidir se a unidade iria aderir, né? E a gente acabou aderindo. E muitos alunos também se diziam muito incomodados com essa situação, né? Aí a gente identificou, por esse formulário de pesquisa que a gente fez em relação aos alunos,
que eles tinham até um certo medo. Qual é o medo que eles tinham? Ora, se a gente for participar dessas atividades, ela vai valer como crédito? Eu vou ter que assumir um compromisso como se eu vou ter que fazer uma nota, tirar uma nota? Né? Eu não estou em condições, e nem com cabeça, estou muito inseguro em relação a toda essa situação. Alguns vão dizer que não tinham nem cabeça para pensar em alguma coisa nesse sentido. Né? E aí foi todo o nosso trabalho de começar a apontar para esses alunos que isso não tinha nada a ver com a questão de conteúdo, nada de disciplina, né? E que era apenas uma forma de estabelecer o contato e que eles pudessem ter algum tipo de atividade. Quem quisesse, tanto é que a gente mandou e deixou bem claro que isso era para quem quisesse participar, né? E também para os próprios professores também, né? Porque ficou toda aquela discussão que não é a discussão que a gente quer, que a gente não era uma educação à distância, né? Mas justamente utilizar esse meio para que mantivesse alguma ligação, né? Porque nós temos, a Faculdade de Educação tem 1.193 alunos, sem contar os mais 1.500 da área das licenciaturas também, né? Então, a gente tinha esses dois elementos. E aí a gente começou, nós estamos já na terceira atividade proposta, né? Terceira atividade, uma que foi uma webconferência de uma professora falando sobre infância nesse momento de pandemia, infância e isolamento social, né, que era do Departamento de Estudos da Infância, né, uma webconferência, sobretudo porque muitos alunos, né, são mães e pais, né, e que criam seus filhos sozinhos, tem muito caso também nesse sentido, e que era para muito mais um suporte também, né? E as outras atividades que a gente está propondo, a gente com a questão das relações sociais, aí a própria situação, questão social, né? Então, a gente tem trabalhado com isso, a gente está nessas atividades nesse momento. Eu acho que eu já falei muito. Não, foi ótimo ouvir você e ouvir toda essa experiência, né? Principalmente no sentido de que houve uma preocupação, primeiro, com o lado humano, né? Com o nosso aluno, o aluno e a sua família, em que condições eles estavam, em que condições se estavam lidando com a doença diretamente, como lidar, entendeu, com essa doença. Eu acho que isso foi fundamental, né? Do ponto de vista aí, realmente, do lado mais acolhedor, né, da Faculdade de Educação. Eu acho isso fantástico. E a gente vai ter a oportunidade de voltar nisso. Vamos ouvir um pouquinho agora a professora Cláudia, que vai nos trazer também a experiência, no caso da escola estadual, né, e dos alunos da rede pública, diante desse cenário. Cláudia. Oi. Bom, boa noite. Antes de começar a falar um pouco de como a gente está vivenciando essa experiência, eu gostaria de agradecer o convite do LPP por essa oportunidade. Eu sempre falo, né, eu defendi meu doutorado em ensino recentemente, e eu sempre falava isso, né, que às vezes faltava um pouco dessa conexão entre as discussões que acontecem da universidade, a respeito da educação básica e, de fato, o chão da escola, né? Então, de fato, o que está acontecendo, né? Então, mesmo que hajam muitos estudos recentes que tentem driblar, que tentem diminuir essa distância grande, né? Muita se discute sobre o ensino de história, quem está dentro da escola, né, acaba soando um pouco utópico. E aí, esse momento agora veio, né, como eu costumo dizer, né, veio esgarçando e mostrando, expondo, né, muitos problemas, muitas deficiências que existem, né, na educação básica, especialmente na educação pública, e que a gente se no dia a dia para por cima, para jogo de cintura, e que agora essa situação da pandemia atirou no ventilador, né, jogou mesmo, e uma delas, sem dúvida, é um pouco do que o professor Washington falou, né, que são as desigualdades de acesso, né, aos equipamentos, a questão da internet,
e num contexto em que todo mundo já está muito, né, seja professor, seja aluno, seja família de alunos, estão muito frágeis por esse quadro da pandemia, que aqui no Brasil está praticamente sem controle, né? Então, não tem nem uma previsão do que teremos que enfrentar ainda, né? Temos que ainda lidar, né? E aí, eu no Colégio Professor Zé de Souza Marques, eu estou em sala de aula, e também, recentemente, né, uma semana antes de começar o isolamento social, eu assumi a coordenação pedagógica do colégio. E aí já, né, nesses primeiros momentos, né, aquela situação de pegar um pouco do que seria o meu trabalho e já sendo submetida a uma prova grande de administrar isso à distância, né? E são muitas variáveis que são colocadas em jogo aí, né? Porque tem toda essa questão do lado humano, sim, é uma coisa que gera muita angústia, tanto nos alunos quanto nos familiares dos alunos, nos colegas professores, né, nos funcionários da escola. E foi o que eu pensei logo no primeiro momento. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar e para que escola vamos voltar, né? Então, muito se criticou sobre essa questão de porque a Secretaria de Educação, logo de cara, falou em adotar uma educação à distância e tal, e agora já mudou, né? Porque o que nós temos no momento não é a educação à distância, não é um EAD. E aí hoje já se fala, né, de aulas remotas, de acesso remoto e tudo mais, mas que, em alguma medida, a partir do momento que começou essa quarentena, né, começou esse isolamento social, tem sido uma conexão que a gente tem mantido com os alunos, mínima, né, e que tem dado algumas experiências interessantes, né? Quando começou a quarentena, o que a gente fez, né? Nós fizemos um grupo com os representantes, são quase 30 turmas no colégio inteiro. Então, a gente, por sorte, na semana anterior, tínhamos realizado a eleição de representantes em todas as turmas. O colégio funciona em 3 turnos. E aí nós tínhamos o contato desses representantes, de modo que nós criamos um grupo de WhatsApp com todos eles. Mas a direção, o André e a Cristiane, e eu e a outra professora, que é a Ana Regina, que é a outra coordenadora. E aí, nesse grupo, né, a função era justamente capilarizar informações, né? Tudo que chegava para a gente, nós repassávamos para os representantes e eles eram incumbidos de disparar essas informações para as turmas. Então, da mesma forma que a gente está sendo, né, bombardeado por novidades o tempo todo, esses representantes, né, esses alunos também estão passando por essa experiência conosco. E tem se revelado lideranças muito positivas ali. Né? Alguns ali, claro, tem aqueles que ainda estão, né, geralmente os que chegam para a gente no primeiro, que ainda estão assim, muito aturdidos com a situação, mas os outros, né, os alunos, especialmente do terceiro ano, que estão sendo também bombardeados por esse cabo de guerra entre governo estadual, federal, adia Enem, não adia Enem. Então, eles estão angustiados também, né? O sonho de estar no último ano, de prestar um concurso, de fazer um vestibular, e eles têm buscado formas alternativas de driblar essa dificuldade momentânea imposta pela pandemia. Então, não acho que de todo seja ruim, né? Porque qual seria, eu me pergunto hoje, qual seria a alternativa que encontraríamos para gerir esse momento, né? Para poder controlar esse momento, né? Porque é uma angústia dos professores também, né? Não saber como está o aluno, não está a escola, como para eles, né? Que estão com certeza, né, angustiados, porque a gente sabe, morrido muito professor, eles estão vendo isso, né, a gente está vendo isso na página da SEDUC, sabe-se lá quantos alunos têm ou vão ter casos na família,
fatais ou não, né, dessa doença, e para que, sei lá, daqui a 2 meses, sei lá, com isso ainda perdurar, né, que escola a gente vai encontrar. Então, o contato tem sido bastante produtivo nesse quadro de caos que a gente estava passando, né? Certo. Então, extremamente importante o que você está trazendo para a gente e que me faz pensar, e aí, Washington, eu também coloco para você, porque que é justamente também esse acesso que a gente tem aos alunos, não só, obviamente, que a gente esbarra com a limitação tecnológica e que está diretamente relacionada a toda a desigualdade social, abissal que a gente vive nesse planeta, nesse país, mas também, às vezes, a falta de estrutura mesmo das unidades de ensino, de a gente ter um acesso melhor. E aí eu falo nisso pensando na nossa própria realidade da UERJ, né? Porque nem sempre a gente que está em sala de aula, por exemplo, a gente tem essa condição de ter um acesso direto ao e-mail do aluno, ao WhatsApp do aluno, né? O que facilitaria, nesse momento, que a gente pudesse estreitar esse contato de uma maneira mais fácil, mais simples, mais direta, entre o próprio professor e as suas turmas. Bom, mas isso aí é para a gente discutir um pouquinho mais adiante. Vamos ouvir agora o André, eu quero dar as boas-vindas ao André, agradecer a ele. Você me ouve, André? Ouço. Ótimo. Então, seja bem-vindo aqui à nossa live do LPPE. O LPPE é o Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. E para nós é um prazer você estar aqui conosco, e a Cláudia e o Washington já são colaboradores do nosso laboratório. Você é a primeira vez que a gente está lidando, e assim, fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite e de você participar aqui conosco, tá? E aí você é diretor, não é isso, da Escola Estadual José de Souza Marques, e aí, na qualidade de diretor, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, como gestor de uma escola pública, né, como é que está sendo essa experiência em lidar com essa pandemia, algumas diretrizes do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, que porventura você acha importante colocar aqui para a gente, tá bom? Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar falando dentro de um laboratório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tão querida, tão prezada, onde eu também estudei, fiz filosofia na UERJ, na década de 90, e as lutas já não eram fáceis naquele período, não tem sido mais melhores. Então, sou diretor-geral do colégio desde 2015, e muito, assim, me deram uma tarefa complicada. Falar depois da Cláudia é sempre muito complicado, né? Que a Cláudia sintetizou muito bem o que a gente tem feito e o que a gente tem proporcionado e tem recebido a partir dessas experiências com grupos de representantes. Mas isso já é uma experiência minha, né? Uma marca da gestão que a gente já tenta, desde 2015, fazer com que a escola seja um espaço de discussão democrática, de ações democráticas, onde alunos, professores, pais tenham acesso às informações e às decisões no âmbito da escola. Isso a gente tem a cada ano melhorado. E os grupos de representantes a cada ano nos surpreende bastante. É onde as coisas acontecem, é onde quem leva as ações da direção da escola para frente. Então, eu queria dizer o seguinte, em tempos de pandemia, assim, o dano, isso eu começo dizendo isso, e já falei isso em outros grupos, inclusive em reuniões da própria Secretaria de Educação, o dano é irreparável. O dano ao conhecimento, o dano à produção intelectual, o dano à socialização. A gente não tem medida, talvez a gente ainda vá passar o ano e ainda vai olhar para trás, tentar entender qual foi o dano que essa pandemia causou na sociedade brasileira. E, tendo no Brasil a experiência política que a gente tem, desastrosa, né? Não só do ponto de vista do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, né? A gente acaba vendo muito mais debates, interesses, intenções politiqueiras do que propriamente pensar
na saúde da melhoria da condição daquele que já está vulnerável. O dano é irreparável para a escola, o dano é irreparável para o aluno, o dano é irreparável para o próprio professor. E a Cláudia falou muito bem, a experiência que a gente tem, ela não é de todo ruim, acho que muito em função dessa criação, dessa quase apagar das luzes, né? Na sexta-feira, a Cláudia estava fazendo a ata de posse dos representantes de turma, e na segunda a gente já se depara com o fechamento da escola no dia 16. Então, foi assim, quase, talvez, ter tido uma força, né, espiritual que nos fez fazer a eleição naquele momento, mas foi, assim, muito abrupto a nossa entrada nisso. E, enfim, os representantes respondem muito bem. Então, o que seria, na minha opinião, uma crítica à própria Secretaria de Educação e às ações da Secretaria? Eu acho que pensar a plataforma e pensar esse caminho como um viés de colocar alguma coisa para esses alunos nesse momento é extremamente positivo. Acho que, como a Cláudia falou, não consigo vislumbrar uma outra possibilidade. Mas o que eu penso? Que aí talvez seja o problema, que a Secretaria, que a nossa Secretaria, talvez não seja mérito da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, talvez seja mérito de todas as secretarias, inclusive do Ministério da Educação do Brasil, de pensar isso, essas questões são pensadas quando as luzes se apagam. Só pensam em ter a vela quando a luz apaga. E tem que procurar a vela ainda. E aí, até encontrar a vela, o fósforo para acender e poder ter algum tato nessa escuridão, a gente já perdeu muito tempo. Então, a Secretaria ela demora muito a dar as respostas, demora demais as ações chegar onde tem que chegar, as conversas, né? Não sei, a burocracia é demasiada na nossa sociedade, talvez na UERJ também não seja diferente. E aí, até isso chegar na ponta, que é no chão de escola, como a Cláudia falou, na direção, para a gente poder produzir anos que a gente não consegue medir. Para você ter uma ideia, a gente já estava 2 semanas antes, se não estou enganado, a Cláudia pode ter a memória mais fresca, 2 semamas antes, a gente já estava com as turmas prontas na escola. A gente já tinha ligado para alguns professores, já tinha organizado o Google Sala de Aula do nosso jeito, já estava organizando turma, tinha turma pronta, o coordenador Cláudia forçando lá, estudando e mandando para a gente como é que faz, como é que não faz, quais são as ferramentas. No dia 15 dias depois, a secretaria vem e diz que migrou todo mundo, ela mesma construiu tudo. Quer dizer, as coisas demoram muito a acontecer. Então, isso é uma crítica que não é desse secretário, não é da responsabilidade do atual secretário, mas é da própria secretaria, é uma estrutura muito pesada e acaba demorando e atrapalhando a vida da escola. Acho que se a escola tivesse uma maior autonomia para produzir essas coisas, se as coisas viessem para a gente com mais tranquilidade, com mais tempo, talvez as coisas fossem bem melhor. Mas talvez a gente consiga, e aí eu sou um lutador na educação por transformar, por deturpar, por destruir essa sala de aula que a gente tem tradicional. Talvez esse seja o momento, de uma forma equivocada, de uma forma mal arrumada, o momento de transformar essa sala de aula. É um espaço muito ruim na nossa escola, a Escola de Educação Brasileira e várias outras escolas no Brasil, a Secretaria de Educação não é diferente, tem algo um pouco diferente. Talvez a gente saia dessa pandemia com uma outra escola. Certamente não vamos ter mais aquela escola tradicional. Vamos ter que transformar. Talvez seja a oportunidade que a gente esperava de colocar essas tecnologias a serviço da melhoria da educação, e não para substituir a educação ou o professor, mas para ser ferramenta de apoio. Sempre sonhou, sempre batalhou para fazer mas os empecilhos burocráticos e de infraestrutura não nos permitia fazer. Eu acho que são 2 pontos, né, que eu traria para esse debate. Primeiro, pensar que essa secretaria, muitas vezes, não essa específica, mas as secretarias de educação, muitas vezes, atrapalham o andamento e as demandas burocráticas. Para vocês terem uma ideia, a gente está em trabalho remoto, mas na semana retrasada, 2 semanas atrás, a gente
foi sugerido pelo secretário de Educação que a gente entregasse as cestas básicas para a família. Não tem problema algum entregar as cestas básicas para a família. Mas que trabalho remoto é esse que exige que você esteja presencial na unidade escolar para entregar a cesta básica? Eu faço com o maior prazer, não é? A crítica não é pela ação. Mas são demandas da secretaria que está para além da própria estrutura da escola. E a maioria dos nossos funcionários, os servidores, tudo, quer dizer, a ordem da secretaria é que ninguém esteja na escola. A ordem é para ninguém estar na escola. E são demandas burocráticas. Agora mesmo estou aqui em meio à prestação de contas que tem que ser produzida para entregar, para guardar, porque assim que abrir, você vai ter que entregar a prestação de contas que a vida continua. Então, são demandas que acontecem para onde? Na semana passada mesmo mandava uma demanda para a Cláudia, e a Cláudia falava, ué, mas por que, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai controlar isso e chega em cima da hora? E a Cláudia, em cima da hora que chega isso, tem que falar para esse pessoal que não pode ser desse jeito. Mas é assim que a Secretaria acaba funcionando. E essa dinâmica da Secretaria de Educação atrapalha demais a unidade escolar. Ok, André. Então, eu penso que a sua abordagem é muito pertinente, porque, na verdade, me parece que nós não nos preparamos para a pandemia. A sensação que eu tenho é que, quando eu digo nós, eu estou falando o Brasil mesmo, em todas as suas esferas, né? Federal, então, nem se fala, mas também nas esferas estadual e municipal. Então, nós não nos preparamos. Era inevitável que essa pandemia chegasse no Brasil, né? Minimamente, não só pelo fato de a gente hoje ter esse mundo globalizado e uma circulação de pessoas e de mercadorias extremamente intensa. Então, é claro que isso seria inevitável. E a gente não se preparou. Eu acho que nós fomos todos pegos, como o Washington falou. Eu me lembro bem que naquela primeira semana de aula nós estávamos trabalhando, né, normalmente, na UERJ, quando naquele dia, na sexta-feira 13, né, foi uma sexta-feira, 13 de março, fomos informados exatamente disso. Eu me lembro que nós tínhamos, inclusive, atividades lá no IFCH, né, de recepção dos calouros, uma série de atividades direcionadas para os estudantes, e nós tivemos que suspender todas essas atividades. Na própria sexta-feira, nós já suspendemos, porque achamos, naquele momento, temerário que a gente as mantivesse. E, logo depois, a partir da segunda-feira seguinte, entramos no isolamento social. Então, eu penso que a gente não se preparou devidamente, se é que a gente pode falar em preparação também para enfrentar essa situação, né? Mas que é uma situação não só atípica, mas que nos pegou a todos, de uma certa forma, sem condições, né, para enfrentar, para lidar com ela. E, numa segunda questão que eu acho que é importante que você está trazendo, é justamente isso, né? Nós, no Rio de Janeiro, particularmente, temos uma situação muito difícil, porque enfrentamos esses desmandos, né, de 3 esferas de governo que não se entendem e que minimamente nos deixam diante de um quadro que é mais grave ainda, né? Quer dizer, o quanto a crise política que nós vivenciamos aqui, ela está, de uma certa forma, afetando todas as iniciativas nossas mesmo na área da educação, né? Porque é difícil a gente conseguir minimamente ter condições de tranquilidade, eu poderia até dizer isso, né, se é que é possível tranquilidade no momento, mas a gente precisaria de um pouco mais de segurança, vamos colocar assim, para que a gente pudesse pensar estratégias, né, da gente lidar com os nossos alunos em todos os nossos níveis. Mas a gente está o tempo todo, e assim como os nossos alunos também certamente estão, na qualidade de cidadãos, nós estamos o tempo todo vivendo situações que a gente não imaginava que a gente pudesse viver, né, diante do que a gente está vendo no país, principalmente essa negação da própria pandemia, as teorias conspiratórias, né, que infelizmente alguns políticos estão levantando, e como é que isso impacta o tempo todo, né, na nossa vida, e não só pessoal, mas também nas nossas atividades, né, profissionais. Então, assim, acho que vocês levantaram questões que são extremamente importantes para a gente pensar e a gente discutir aqui. Eu queria
pedir desculpas, porque nós não conseguimos fazer esse nosso debate ao vivo, né? É a primeira vez que nós estamos fazendo essa live dessa forma, né? Então, assim, a gente também está, de uma certa forma, lidando com a tecnologia e tentando a melhor forma possível, mas nós estamos gravando e a nossa ideia é disponibilizar depois esse nosso debate, que eu penso que é extremamente importante. Eu queria colocar algumas questões, vocês fiquem muito à vontade para responder ou não, tá? Mas uma coisa que tem me angustiado muito e que eu tenho falado muito com alguns colegas, eu até conversei com a Cláudia um pouquinho antes mesmo da gente entrar com nossa atividade, e aí eu pego carona um pouco no que vocês falaram, né? Vocês falaram disso, né? Que a nossa escola não será a mesma quando nós retornarmos, né? E que eu acho que a nossa universidade também não será a mesma quando nós retornarmos, eu acho que nem nós seremos os mesmos quando nós retornarmos. E a minha preocupação hoje é exatamente essa, né? E eu quero fazer essa pergunta para todos vocês. Nós temos 2 gestores aqui, né? Temos uma coordenadora também, que também é professora, enfim, todos nós estamos na sala de aula. É exatamente isso, né? Estamos fazendo esse debate, o debate do nosso retorno? Não estamos fazendo? É necessário que comecemos a fazê-lo? E como vamos nos preparar? Nos preparar para esse retorno, né? Porque como vamos lidar com essa nossa realidade? Nós temos salas cheias, super cheias, às vezes com mais de 50 alunos em sala de aula, né? Onde os alunos ficam muito próximos uns dos outros, nós ficamos próximos dos alunos, eles de nós. Então, como vamos fazer isso? Então, eu gostaria de saber de vocês isso, se vocês têm feito essas reflexões, se vocês têm conversado com os colegas, gestores também, ou colegas docentes, enfim, passo aí. Vamos agora inverter? Vamos começar agora com a Cláudia, depois a gente passa para o André, depois a gente passa para o Washington, pode ser assim? Cláudia, contigo. Pronto. Então, assim, realmente não tem sido discutido o retorno da gente, né? O que essa aqui é uma pergunta recorrente, tanto dos alunos, hoje mesmo teve nesse sentido no grupo que eu falei, né, do WhatsApp, um aluno, é verdade que mês que vem a gente já volta, e nós não temos nenhuma previsão, né? O que o secretário de Educação vai sempre falando é que ele está em consonância com o que está sendo decidido pela saúde. E o secretário de Saúde já falou, né? Então, assim, está tudo muito em aberto. A gente pondera, né, como o André falou, que isso com certeza está impactando, vai continuar impactando o nosso modo de fazer, né, dentro da escola, a nossa maneira de encarar o próprio espaço da escola, né, como um local de aprendizagem, de ensino, e que, pelo menos nesse momento em que estamos, é muito difícil imaginar a quantidade de alunos que temos, a estrutura física que a escola está tendo, tudo bem que eu sei que está tendo uma mega obra lá, e que pelas fotos eu consigo ver que o espaço físico que a gente tem também vai ser bastante transformado, está sendo bastante transformado para melhor, mas ainda assim, né, nós temos realmente turmas muito grandes, e são adolescentes, né, aquela fase em que de afeto né, os abraços, os beijos, o compartilhamento de objetos ali é uma prática que muito difícil, né, de coibir, e não temos ideia do que dessa volta. E mais, né, que eu estava conversando, né, desde o início com alguns colegas mais próximos, mais chegados, né, porque, por exemplo, na UERJ, a universidade tem a rotina dela, né, então, esses na UERJ que semestre entrada, né, então, que pensar dessa forma talvez seja menos complicado do que imaginar a perda de um século, por exemplo, talvez seja menos complicado do que imaginar a perda de um ano. Nesse momento em que a coisa me parece muito descontrolada, né? A questão da pandemia aqui no Brasil.
por conta dessas quedas de braço aí, de unir com o Estado, com o governo federal, e é para segurar em casa, não, é para liberar todo mundo, enfim. Nesse caos que nós estamos experimentando aí, passando, fica difícil a gente pensar nessa coisa do retorno. E aí o ideal seria dizer, 2020 foi um ano que não existiu, né? Congela tudo lá em fevereiro e em 2021 a gente vive, né, ou tenta viver 2020. Essa proposta não está sendo de exemplo a questão do assediado. Né? Então, a proposta de implodir 2020, fingir que não aconteceu, passar não é algo concreto. Não sendo concreto, me angustia também a questão que apareceu aí na fala de alguém de reposição de aula. Porque na universidade isso já é extremamente cruel. Com o público da educação básica, né, com a de uma escola de educação básica, pensando não só nos termos concretos, materiais à volta, que são as salas apertadas, um espaço inadequado, turmas muito cheias, adolescentes, né, com os olhos ali, com a questão de estar o tempo todo compartilhando ali objetos que são de uso pessoal, o carinho, o afeto. Para além disso tudo, a questão de um calendário de reposição que seria colocado aí, né? Como seria feita essa reposição? Porque logo assim que começa esse isolamento, houve aquela flexibilização de o governo federal pontuou, né? Não precisa, no caso como esse, não precisa integralizar os 200 dias letivos, mas fazemos questão das 800 horas. E aí eu pergunto, onde? Como? À medida que a situação não vai se resolvendo, como seria, né, essa reposição, né? Como essas horas seriam integralizadas? Aí veio a contraproposta da Secretaria de Educação, né? Então as atividades que durante esse tempo dinamizadas bem ou mal na plataforma, através dessas aulas remotas, através do envio pelos correios de apostas para aqueles alunos que não têm condições de acessar a internet, ou não tem um computador, não tem um celular, isso estaria contando como horas, né, de horas de atividades, que seriam as atividades extracurriculares, talvez, mal comparando com a universidade, né? E aí toda essa discussão, né, são tentativas, né, meio que caminhando num terreno de areia movediça, porque nem eles, né, nem as autoridades competentes a resposta, né? Tem uma solução para pensar isso em curto prazo e, em contrapartida, uma coisa que vem se arrastando e vem se prolongando e não sabemos até quando vai se prolongar, né? Então, é uma questão que envolve que eu vejo, né, em questão do aspecto que equipamentos ali nós temos para distanciamento, né, para fazer o aluno usar uma máscara, o professor e tudo mais, questões materiais, né, mas também de ordem pedagógica, a questão, esse calendário, como vai ficar, né? Como esse calendário vai ser integralizado, né? Como a gente vai dar conta de 2020 algum dia, né? Então, essa é a minha angústia no momento, né? E que é um debate que até agora ainda não teve um ataque, né? Não atacamos essa questão de uma maneira frontal, né? Certo. André? Parte aí do que faço minhas palavras da Cláudia, a grande dúvida, né? Se você não tem um governo, uns representantes, aqueles que dirigem as estruturas, né, educacionais, falando da educação, uma perspectiva de como isso vai fazer, a escola, né, como depende, mesmo porque nenhuma experiência nossa será feita sem que a secretaria mande alguma coisa, porque isso é o grande problema nosso hoje. Primeiro, as salas de aula, né, principalmente o turno da manhã. Nossas salas variam de 35 a 45 alunos, então tem turmas com 45 alunos. A turma menor, durante o turno da manhã, está com 35, 36 alunos.
Nos outros turnos melhora um pouco, algumas turmas, outras menos vazia, mas também não é nada muito menos. Então, isso é um espaço completamente complicado, né? A LDB já nos diz que esse espaço para a educação já está fora daquilo que seria o ideal, para você poder ter uma experiência educacional satisfatória. E, segundo, a própria secretaria, porque qualquer coisa que se faça no âmbito da unidade escolar, a gente sempre vai esbarrar no que a secretaria pensa. E a secretaria nunca, em momento algum, ela pensa que a escola pode dar conta de produzir. O que seria uma ação, o que seria uma forma de fazer isso, que é hoje chamar o debate no interior da própria unidade escolar. Mas o problema é fazer isso sem que a secretaria, daqui a 2, 3 semanas, envie uma outra ação que desdiz completamente aquilo que a gente está produzindo. Então, fica difícil a gente planejar alguma coisa diferente daquilo que seria o normativo da secretaria, porque certamente, em algum momento, a gente vai esbarrar e vai ser engolido pela estrutura da Secretaria de Educação. Então, penso que hoje a gente teria que estar repensando esse espaço e até refazendo essa própria dinâmica da escola. Mas eu acho que é irreparável, comecei falando isso e termino esse bloco falando isso, é irreparável o dano. O dano é irreparável. A gente não vai conseguir reparar esse dano, assim como é o dano das greves na educação pública superior, no Pedro II. A gente faz a reposição, mas a reposição ela não repõe, né? Na verdade, aquilo que a gente perdeu, porque a dinâmica é outra, a dinâmica muda. E, falando em educação básica, né, como a Cláudia lembrou de os alunos no grupo falando, semana que vem já volta, mês que vem já volta, esse mês que vem já volta de alguns doido para voltar porque gosta do espaço escolar, e de outros, não, tá bom que fique assim mesmo, que eu não volte nunca mais para a escola, e fique em casa e no final do ano as coisas se resolvem. Então, tem tudo isso misturado nesse espaço, e não só do ponto de vista do aluno, tem isso do ponto de vista do professor também, né? Que a gente muitas vezes não fala por melindres e falar às vezes eticamente não é legal, mas temos problemas graves no corpo docente que também quer que as coisas fiquem como está, né? E aí a gente acaba enfrentando também um problema que você também não dá conta de resolver, porque você não pode, que é o colega, e o debate não é claro, não é transparente, né? Ele é sempre intermediado, entremeado com outras questões, e aí fica difícil, porque aí é assédio, é um debate que a gente não consegue fazer muito claramente no interior da escola, nem com os colegas, né? Nem com os colegas. Ok. Washington? Eu já tenho feito alguns exercícios sobre pensar de como vai ser essa volta e de como ela vai se dar, né? Sobretudo porque na Faculdade de Educação a gente tem 16 turmas, que se a gente for pensar das disciplinas obrigatórias e mais uma série de turmas que envolvem a questão das disciplinas eletivas, né? É claro que esse retorno ele vai ter que se dar de uma forma que não vai ser como era antes, né? Primeiro, a gente vai ter que pensar numa sala com 15 a 20 alunos, no máximo, né? E lá nós temos turmas, às vezes, com 45, 50, 60, né? 50 porque só vai até 50 que existe uma barra, né? A gente para justamente ali e breca, né? E fica vários alunos sem fazer aquela disciplina, né? Mas pensar também a universidade como um todo, porque a própria utilização dos elevadores ele não vai ser da forma como tem que ser, né? Se a gente tem um elevador que comporta 23, não vão ser mais 23, né? E dentro de horário de pico, a gente sabe como a UERJ é no horário de pico, né? Então, essa questão da logística ela vai ter que ser totalmente repensada. O que eu estava fazendo, o exercício mental, era justamente de 3 dias na semana, que seria as disciplinas obrigatórias, né, e 2 dias eletivas. Isso eu pensando, né? Ainda não coloquei para os colegas, mas que a gente já vai começar a discutir isso no próximo
conselho departamental quando houver a oportunidade do retorno, porque mesmo se a gente sabe como as coisas são muito atropeladas, e se disser a gente vai retornar, mas a gente vai saber desse retorno 1 semana ou 5 dias antes de como vai começar esse retorno. A gente sempre é atropelado por essas questões, né? Então, a gente já começa a fazer esse exercício, mas com muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a gente sabe da dificuldade dos alunos, vários colegas, a gente pensa fundamentalmente nisso, mas como o André colocou aí, a gente tem, que não é ético, mas a gente sabe que tem colegas que não pensam dessa forma, né? Como também, até a Ângela falando há pouco sobre a questão dos e-mails, a gente consegue o acesso aos e-mails, né? Mas, de certa forma, isso tem que ser com muita parcimônia, porque pode acontecer de alguns colegas darem suas aulas ali, né? Como tem o próprio DCE, né? O Diretório dos Estudantes, faz até já um monitoramento e inclusive, perguntando aos alunos, né, se tem algum professor dando aula, essa coisa toda, mas isso é um controle que quem está na direção ele não tem, né? A gente não tem controle, justamente, a gente orienta, a gente diz como deve ser, mas a gente não sabe o que efetivamente, né? Mas, então, a AVA, né, esse ambiente virtual, ele veio com um papel fundamental para estabelecer esse contato diretamente com o aluno, né, que necessariamente já tira aquela ideia de conteúdo, mas a gente tem feito eu tenho feito esse exercício mental sobre esse retorno, de começar a conversar como a gente vai ter um conselho departamental dia 26, até provocado por um dos departamentos que queria justamente isso, ele queria até antecipar, e eu disse, não, vamos esperar o conselho departamental, que lá você faz a proposta e cada departamento vai discutir internamente, porque queria um conselho departamental que fosse ampliado. O que eu acho complicado nesse momento é que tem limitações na própria conexão e como você vai gerir. É claro que não vão todos, mas dentro de uma unidade que tem 130 professores, como é que você vai gerir uma reunião virtual, né? Com todas as limitações também da própria questão das conexões, a nossa conexão nunca é muito boa, né? Mas a gente tem feito justamente esse exercício mental, sobretudo que esse retorno não vai ser igual como era antes, né? Embora a gente vá continuar com as mesmas mazelas, que são questões que a gente conseguiu resolver até hoje, né? Que precisa dessa política pública de acesso à própria internet, né? Também não adianta nada a Faculdade de Educação decidir alguma coisa, porque nós dependemos fundamentalmente da educação básica, porque os estágios, como é que eles vão ser resolvidos? Porque o aluno ele só cumpre, né? Só cumpre o seu curso depois que fez aquela sua carga horária na questão dos estágios, né? O próprio CEDERJ, da onde eu coordeno uma disciplina que é estágio 1, o que a gente fez? As atividades de plataforma, mas aquela carga horária obrigatória nas escolas, a gente jogou para o semestre que vem, né? E aí, como eu trabalho com estágio 1, o que a gente vai abrir? A gente vai abrir um período para que haja concomitância dos 2 estágios na escola, né? Quem faz estágio 1, então ele vai ter as notas, mas ele vai continuar aparecendo para ele reprovado. Por quê? Porque ele não cumpriu a carga horária que era da escola e porque nenhuma escola está funcionando, né? Também a gente não pode, aí como a Cláudia colocou e falou da questão do semestre, né, que é a universidade, no caso, essa divergência, mas a gente não vai poder, como é que a gente vai discutir semestre que nunca começou? Né? Essa nomenclatura a gente vai ter que abolir durante um bom tempo, né? Semestre, conteúdo, né? Se for aquilo tudo certinho, não, a gente vai ter que buscar outras estratégias, porque, como colocou, não vão ter os 200 dias, mas vão exigir as 800 horas, mas agora que a gente está começando a fazer essa experiência no ambiente virtual, que não é também uma educação à distância, é apenas uma forma de diminuir o distanciamento, né? Até porque a gente
não sabe a situação que os alunos estão passando, ninguém tem cabeça nesse momento, porque não pode ser com ele, mas é com um parente ou com alguém que seja próximo, com um amigo, né? Como é que vai pensar? Também, em outros casos, estão muitos alunos que perderam seus empregos, se tem família para cuidar, também não vai ter cabeça de pensar em discutir questões que sejam muito mais acadêmicas, né? Então, a gente parte com toda essa preocupação, toda essa perspectiva. A gente está procurando muito mais o que seria do acolhimento que necessariamente a questão do conteúdo. E esse retorno também, embora eu, particularmente, eu acho que junho é um mês limite onde não se pode deixar de se discutir isso, de uma possibilidade de um retorno. Eu acho que isso, não por conta que a gente queira, né, mas pelas pressões que vão ocorrer, né? A gente está vendo essa briga federativa, esse embate federativo, mas, por outro lado, vai existir uma pressão muito grande em torno disso. E a gente vai ter que buscar estratégias justamente de lidar com isso, né? Então, mas eu tenho feito esses exercícios mentais em torno disso, como a gente também vai começar a discutir agora no Conselho Departamental que estratégias ou que possibilidades, até deixando bem claro para os colegas que isso não vai implicar na questão de um retorno de aula, né? Até porque a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que quando eu disse que a reunião, se o colega tivesse que colocar representante do departamento, mas fosse no conselho departamental e que não fizesse uma reunião do conselho ampliado com todos os professores, porque amanhã depois poderia dizer, já estão se reunindo para estabelecer o retorno das aulas, e não é isso. A gente vai passar em uma proposta, cada departamento vai começar a pensar dentro dessa perspectiva, né, de como vai lidar e de como a gente vai reorganizar fundamentalmente isso. Mais ou menos isso que a gente tem pensado, e a nossa preocupação fundamental é a questão psicológica. Então, não só de alunos e de colegas, professores mesmo. Tem colega que já perdeu um parente, né? Pois é. Então, nós estamos já no nosso horário. Nós não conseguimos, eu torno a falar, fazer ao vivo, mas a gente está gravando para depois a gente disponibilizar o vídeo. Eu vou encerrar formalmente, mas eu gostaria de pedir que vocês permanecessem conosco, tá? Mais um pouquinho, tá bom? E, assim, nessas minhas últimas palavras, eu quero, além de agradecer, claro, a cada um de vocês, a Cláudia, ao André, ao Washington, eu gostaria também de reiterar exatamente isso, as colocações de vocês, as preocupações de vocês, que também são as nossas, né? E dizer que, nesse momento, eu também concordo que a maior preocupação é a questão humana, né? E essa é que é a grande questão. É como nós estamos lidando com tudo isso. Quando eu falo nós, eu estou dizendo todos nós, da comunidade acadêmica ou da comunidade escolar, professores, alunos e funcionários, técnicos, todos nós, como nós estamos lidando com isso? Essa é a primeira questão, como você falou, ou seja, porque alguém perdeu o emprego na família, ou seja, porque perdemos alguém com uma doença, né? Mas, enfim. Então, a primeira coisa é isso, como nós estamos lidando. Eu acho que essa questão humana, ela vem em primeiro lugar, antes mesmo da gente pensar a questão das estratégias, ou mesmo, sobretudo, né? Principalmente dos conteúdos, como a gente consegue, às vezes, saber, né, que tem muita gente preocupada com isso, pais, mães, né, em vez de, na verdade, a gente se preocupar mais com essa questão, que é a questão humana. E, fora isso, exatamente a questão política, né, que nós vivemos, que agrava essa crise sanitária pela qual nós estamos passando. Então, eu deixo aqui o meu abraço a vocês todos e peço que vocês permaneçam aqui conosco. E, na quinta-feira, nós vamos fazer a nossa segunda live, né? Depois nós vamos, pelas redes sociais, pelas nossas redes sociais, nós vamos disponibilizar a nossa difusão aí, de que vai ser esse novo evento, mas já deixo para vocês aí, para vocês participarem também conosco, tá bom? Um beijo grande, Cláudia, um beijo, Washington, um beijo, André, muito obrigada pela participação de vocês, e permaneçam um pouquinho aí conosco, tá? Tchau, tchau.